Revista Enfermidades da Alma, Editora Betel, do primeiro trimestre de 2019. Texto do pastor Israel Maia, lição número 2, do dia 13 de janeiro de 2019. Título da lição: Enfrentando o sentimento de solidão. Texto áureo: mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que jorre para a vida eterna. João, capítulo 4, versículo 14. Verdade aplicada: o ser humano, por ter sido criado conforme a imagem e semelhança de Deus, é um ser relacional. Os objetivos da lição deste dia são: primeiro, explicar o que é solidão. Segundo, mostrar a solidão como o vazio existencial e vazio cósmico. Terceiro, relatar como tratar a solidão. O texto bíblico para a base desta lição encontra-se em João, capítulo 4, dos versos 10 ao 18, onde fala sobre a mulher samaritana. Introdução. A história da mulher samaritana nos mostra que a solidão é um sentimento que foge ao nosso controle. Talvez ela tenha tentado fugir da solidão, mas percebe, ao conversar com Jesus, que não havia conseguido. Primeiro tópico: entendendo a solidão. A solidão não é apenas um estado de sentir-se só. Este sentimento vai além do desejo do indivíduo de querer experimentar a presença de uma companhia, ou até mesmo realizar atividades que possam entretê-lo. Estar só, muitas vezes, não é uma escolha pessoal. Primeiro subtópico do tópico 1. Sozinho por escolha. Em certas situações, algumas pessoas, por escolha própria, buscam estar sozinhas, pois entendem que, de alguma forma, isto pode ser prazeroso e que pode também promover um estado de equilíbrio emocional. Entretanto, tal situação só poderá ser vista como positiva se estiver sob total controle do indivíduo. Isto é, se o momento escolhido puder ser encerrado na hora que ele quiser. Neste caso, o processo vivido não é de solidão, mas pode ser encarado como solitude, um momento escolhido pelo indivíduo para desfrutar de privacidade. Em seu momento de oração, o próprio Cristo buscou esta privacidade, sem, no entanto, passar pelo sofrimento que é produzido pela solidão. Lucas capítulo 5, versículo 16. Porém, ele retirava-se para o deserto e ali orava. E Lucas capítulo 6, versículo 12. E aconteceu que, naqueles dias, subiu ao monte a orar e passou a noite em oração a Deus. Nota do autor aos professores, baseado no texto bíblico de Mateus, capítulo 26, dos versos 36 ao 45. Em outro momento, Jesus confrontou os seus discípulos pelo fato de deixá-lo orar sozinho. Podemos inferir que este foi um dos poucos instantes no qual Cristo experimentou o sentimento de solidão. Já sabemos
que a solitude é diferente da solidão, pois se trata de uma escolha feita pelo indivíduo de estar só. Como diz o adágio popular, abre aspas, com os meus botões, fecha aspas. No estado emocional, conhecido como solidão, o ser humano tende a desejar intensamente alguma companhia que não tem. Às vezes a pessoa está em locais repletos de amigos e familiares à sua volta e ainda assim tem o seu interior destruído pela solidão. É importante compreender que a solidão é um profundo sentimento de vazio experimentado pelo indivíduo, levando a uma busca contínua de algo novo que possa transformar o estado no qual este se encontra. Subtópico 2 do primeiro tópico: o perigo do distanciamento social. Ao nascer, o ser humano dá início a um processo de independência necessário para que possa ter uma existência saudável. Durante este processo, ficar sozinho pode se tornar uma experiência extremamente enriquecedora. Entretanto, ao longo de sua caminhada, o homem passará por situações onde experimentará um estado de separação, que se iniciou com uma saída do útero materno, que poderá produzir sentimento de abandono, rejeição, insegurança e ressentimento. A continuidade destes sentimentos podem se transformar em enfermidades da alma e impedir o indivíduo de viver de maneira saudável. Com relacionamentos fortes, podemos levá-lo a um distanciamento social. Nota do autor aos professores: sentir-se incapaz e inferior pode fazer com que seja desenvolvida uma crise de baixa autoestima, que levará o indivíduo a um processo de solidão produzido por um estado de desconexão social. Após passar por uma grande provação por desobedecer a Deus e realizar a missão que lhe fora confiada, o profeta Jonas toma uma atitude que pode parecer solitude. Ele constrói uma cabana e fica esperando pelos acontecimentos. Mas logo podemos perceber que ele entra em um estado de solidão, pois foi preciso a intervenção do Senhor para que ele saísse do estado de prostração no qual se encontrava. Texto bíblico de referência, Jonas, capítulo 4, dos versos 5 ao 11. Terceiro subtópico do primeiro tópico: sozinho em meio à multidão. Por mais estranho que possa parecer, a solidão tem crescido em cidades com alto índice demográfico. Viver em locais muito povoados não garante a ninguém de estar livre desse sentimento. Muitos têm dificuldade de se relacionar pelo fato de não conseguirem se identificar com a comunidade na qual estão inseridos. Muitos são os casos em que, diante de um grande número de pessoas, cidadãos se veem como célebres anônimos, sem nenhum tipo de relacionamento interpessoal. Em locais onde a população é menos densa, pode haver uma possibilidade maior das pessoas se sentirem solitárias. Entretanto, em cidades grandes, onde os relacionamentos estão constantemente se tornando menos profundos, o sentimento de solidão vem crescendo. Nota do autor para os professores: podemos dizer que a modernidade levou o homem a procurar novas oportunidades nas grandes cidades, aumentando assim o número de solitários. No início do século XX, os divórcios quase não existiam e as famílias eram maiores.
possibilitando um convívio afetivo maior entre as pessoas. Calcula-se que o número de pessoas solitárias alcançou o índice de 10% da população nas metrópoles na última década, o que significa que de cada 10 pessoas que encontramos na rua, uma pode se sentir solitária. Segundo tópico, vazio existencial. Em um estudo mais criterioso do ponto de vista espiritual, podemos classificar a solidão como, entre aspas, vazio existencial. Este vazio é provocado pela ausência de Deus na vida do indivíduo. O pecado afastou o homem do Criador, provocando uma lacuna cósmica no seu interior, que nada irá preencher a não ser o Espírito Santo. Primeiro subtópico do tópico 2. Deus não quer nos ver sós. Preste atenção, pois nesse tópico se encontra a resposta para a primeira pergunta do questionário. Quando Deus criou o homem, Deus teve uma preocupação a mais em relação às suas outras obras. Ao terminar, declarou o que está escrito em Gênesis 2:18. Não é bom que o homem esteja só, e criou para ele uma companheira. Este ato nos mostra o porquê da necessidade do ser humano em se relacionar. O próprio Deus identificou que não é bom para o homem viver só. Por este motivo, mesmo após a queda do homem, Deus planejou um meio para que sua criatura pudesse voltar a ter um relacionamento íntimo com ele. 2 Coríntios, capítulo 5, dos versos 18 ao 20. E tudo isso provém de Deus, que nos conciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogássemos. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Fica evidente na palavra de Deus que Deus é um ser relacional. Tanto antes como depois da entrada do pecado, o Criador se volta para o ser humano. Gênesis capítulo 2, versículo 18. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjutora, que esteja como diante dele. E Gênesis capítulo 3, versos 8 e 9. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim na viração do dia. E escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. E clamou o Senhor Deus, Adão, e disse-lhe: Adão, onde estás? Nota do autor aos professores. Aproximar-se de Cristo é a melhor atitude a ser tomada por quem não quer sofrer com a solidão. Uma vida devotada ao Senhor será o complemento suficiente para todo indivíduo que não pretende viver a angústia da solidão. Muitos procuram preencher o vazio interior com drogas e relacionamentos frustrados,
e se decepcionam ao descobrir que suas tentativas foram em vão. Segundo subtópico do tópico 2, o perigo da vulnerabilidade. Um dos maiores perigos enfrentados por quem sofre com a solidão é a vulnerabilidade. Quando alguém tem uma vida solitária, pode ficar vulnerável e, assim, vir a ser alvo fácil para pessoas mal intencionadas. A solidão diminui nossa capacidade de avaliação, nos levando a aceitar qualquer um como amigo ou parceiro. Muitos sofrem com agressões de todo tipo. São humilhados e explorados por entenderem que é melhor ter uma companhia, ainda que essa seja ruim, a ter que viver sem ninguém por perto. Pesquisas apontam que a solidão vem se tornando um fator de risco para a saúde, sendo avaliada como mais arriscada do que a obesidade e o fumo, se tornando um fator causador de morte prematura. Nota do autor aos professores. Pessoas populares nem sempre podem ser vistas como alguém que não sofre de solidão. Vivemos em um mundo onde colecionamos inúmeros amigos, principalmente no que se refere às redes sociais. No entanto, em se falando de solidão para o ser humano, não é a quantidade de amigos que pesa, mas a qualidade da amizade. Estar rodeado de pessoas pode ser o sonho de muitos indivíduos. Contudo, isto não é nem nunca será a certeza que em um momento de solidão você poderá contar com o apoio de um amigo de verdade. Porém, se tivermos Cristo como amigo, nunca estaremos sós. João capítulo 15, versículo 13. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Terceiro subtópico do tópico 2, preenchendo o vazio cósmico. Neste tópico encontraremos mais uma resposta para a pergunta do questionário. Podemos, metaforicamente, comparar a solidão a um vazio cósmico, mostrando o quanto pode se tornar profundo este sentimento praticamente sem solução. Pois se trata de uma condição emocional inatingível, onde o indivíduo que sofre com a solidão se afasta cada vez mais, não permitindo que as pessoas possam ajudá-los. Entretanto, ao perceber sua condição e buscar ajuda profissional, poderá identificar o motivo que o faz sentir-se só. O escritor aos Hebreus nos apresenta a palavra de Deus como espada poderosa, capaz de penetrar o mais profundo de nosso ser. Hebreus, capítulo 4, versículo 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Sendo assim, o contato com a palavra certamente funcionará como panaceia para a solidão. Nota do autor para os professores. A Bíblia nos ensina que Jesus Cristo é o Verbo vivo que desceu do céu. João, capítulo 1, verso 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Podemos
então inferir que ele é a própria palavra. Com esta compreensão, concluímos que ao se aproximar de Cristo, o homem receberá o Espírito de Cristo, que é um dos títulos que indicam a relação do Espírito Santo com Jesus. Assim sendo, fica claro de que forma o Espírito Santo preencherá este vazio cósmico através da comunhão íntima do indivíduo com Jesus, que evolui à medida com que o homem busca conhecer a palavra de Deus. Não basta aceitar a Cristo, necessário é estreitar a relação com Ele. João, capítulo 15, versos 4 e 5, nos diz assim: Estai em mim, e eu em vós, como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira. Assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. 2 Pedro, capítulo 3, verso 18. Antes, crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Tópico 3. A solitária de Samaria. A mulher samaritana nos dá muitos motivos para crermos que ela era alguém com um profundo sentimento de solidão. Queiremos, depois do conhecimento adquirido sobre esse assunto, identificá-los aqui. Primeiro subtópico do tópico 3. O primeiro indício. Observamos o primeiro indício de solidão da mulher samaritana durante o seu encontro com Jesus. Ela estava sozinha no poço para pegar água. Não tinha ninguém com quem conversar e nem para ajudá-la a puxar o balde. Uma mulher de tantos relacionamentos e ainda assim não tinha ninguém por ela. Nota do autor aos professores. Quem vive só é vulnerável à abordagem de estranhos. A mulher não conhecia Jesus e identificou-o como alguém estranho. João, capítulo 4, versículo 9. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: Como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou samaritana? Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Mas foi afortunada ao se encontrar com Cristo. Muitos solitários não experimentam a mesma felicidade de encontrarem aquele que pode transformar as suas vidas. João, capítulo 4, versículo 10. Jesus respondeu e disse-lhe: Se tu conheceras o dom de Deus, e quem é que te diz: dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Tendo que viver uma vida sem sentido e em completa solidão. Segundo subtópico do terceiro tópico. Relacionamentos frustrados. Prestem atenção, pois esse tópico contém mais uma resposta de uma das perguntas do questionário. Um fato intrigante na história desta mulher é a pluralidade de casamentos. João, capítulo 4, versículo 18. Porque tiveste 5 maridos, e o que tens agora não é teu marido,
isto disseste com verdade. Fato este que ela desconhecia ser do conhecimento de Jesus, já que, como ela mesmo disse, ele nem samaritano era, mas profeta. João, capítulo 4, verso 19. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Assim, aquela mulher que tinha vivenciado tantos relacionamentos conjugais parece que sofria de algum problema emocional, visto que nenhum de seus maridos conseguiu preencher o seu vazio existencial. A existência humana, para ser feliz, deverá sempre estar atrelada ao Criador, pois, para termos sucesso em todas as áreas de nossa vida, deveremos desfrutar da presença de Cristo. João, capítulo 15, verso 5. Eu sou a videira, vós as varas. Quem em mim está, e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Mudar relacionamentos conjugais não é garantia de cura para a solidão. Nota do autor para os professores. Quando abordamos assuntos relativos a relacionamentos, os quais envolvem sentimentos íntimos, devemos fazer sempre uma avaliação criteriosa do indivíduo. O relacionamento conjugal é permeado por inúmeros fatores relacionados à formação da personalidade, principalmente o conhecido período edipiano, complexos adquiridos neste período da vida, se não resolvidos por uma intensa busca de autoconhecimento através da livre associação, só serão solucionados através de uma vida de intensa comunhão com o Eterno. O ser humano só estará livre da solidão quando provar da água que sacia qualquer tipo de sede. Terceiro subtópico do tópico 3. Não reconhecer o pecado. Neste tópico, encontraremos mais uma resposta de uma das perguntas do questionário. Depois de tanto tentar se relacionar, a samaritana não conseguiu se ver livre de uma provável solidão. Então, contrai um relacionamento impuro, passando a viver com alguém que não era seu marido. Através da atitude desta mulher, vemos que quanto mais se tenta encontrar alívio para a solidão longe de Jesus, mais o homem se aproxima do pecado. A samaritana estava tão acostumada a trocar de parceiro que não tomou por repreensão as palavras do mestre. É justamente este o perigo do pecado: tornar-se natural para quem não conhece a Jesus. João, capítulo 4, versículo 25. A mulher disse-lhe: Eu sei que o Messias, que se chama Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. E coloca na solidão a justificativa para pecar. Nota do autor para os professores. A mulher samaritana não tinha nenhum motivo para ser feliz, mas quando encontrou a Cristo, viu os mistérios de Deus serem revelados diante de seus olhos e então começou a viver uma nova experiência de vida e nunca mais andou só. Conclusão: não há dúvidas de que a propagação do Evangelho tem sido uma arma poderosa do Senhor Deus no resgate de muitas pessoas que sofrem com o sentimento de solidão.
dando-lhes a oportunidade de viverem na companhia de Jesus Cristo como novas criaturas. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Aqui chegamos ao final da narração da lição de hoje. Que Deus abençoe os irmãos, dando a todos vocês um bom preparo de aula. Não esqueçam de curtir o nosso vídeo, compartilhá-lo e inscreva no canal para apoiar este projeto, que tem como único propósito auxiliar os irmãos alunos da Escola Bíblica Dominical. Deus abençoe vocês e até a próxima aula narrada. Fiquem na paz do Senhor.